Vamos adiante com a nossa programação de hoje, chamando aqui ao palco, gentilmente, o Pedro Almeida, da Solis Inverters, para conversar com a gente um pouquinho. Pedro, por gentileza, seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Pedro. Primeiro, eu gostaria de, antes de iniciar essa apresentação, eu gostaria de falar que é um prazer enorme estar participando de mais um Fórum GD como palestrante. É muito bom estar aqui de forma presencial, vendo vocês de cara a cara, né? E é uma grande honra estar representando a Solis nesse evento hoje. Então, o tema da minha apresentação hoje é a Solis e a função de recuperação anti-PID dos investidores da Solis. Bem, antes de iniciar a apresentação, né, nessa parte inicial eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa empresa, um pouco do histórico da Solis e também sobre a sua evolução ao longo dos anos e alguns dados de operação da empresa. Bem, a Solis ela surgiu no ano de 2005 em Ningbo, na China, e desde então ela se tornou um dos maiores fabricantes de inversores fotovoltaicos do mundo. Então, a Solis é uma fabricante global de inversores dedicada unicamente à produção de inversores do tipo string. Então, ao longo desses mais de 15 anos de operação da Solis, ela vem sendo reconhecida internacionalmente pela qualidade e pela confiabilidade dos seus equipamentos, tendo, inclusive, algum desses equipamentos instalados em monumentos famosos ao redor do mundo, como é o caso da Torre Eiffel, que tivemos alguns inversores instalados no ano de 2015. Então, logo no início da sua operação, no ano de 2009, a Solis ela finalizou a sua primeira fábrica de produção em massa de inversores. Então, essa fábrica, a Solis ela faz desde a pesquisa e desenvolvimento, tem a sua própria linha de montagem na China e também realiza a parte de testes funcionais e de durabilidade desses equipamentos. Bem, no ano de 2019, a Solis ela se tornou uma empresa pública cujo principal negócio são os inversores fotovoltaicos. E no ano passado, no ano de 2020, nós atingimos a marca de 1 gigawatt de inversores instalados aqui no mercado brasileiro. Bem, então, durante 6 anos consecutivos, incluindo esse ano agora de 2021, a Solis vem conseguindo excelentes resultados em termos de preferência e satisfação dos seus consumidores, além de referência da marca. Então, isso é comprovado através dessa pesquisa realizada pela EUPD em diferentes países, incluindo aqui no Brasil, Estados Unidos e também países da União Europeia. Bem, falando um pouco sobre o perfil da empresa, a Solis conta atualmente com mais de 1.500 colaboradores distribuídos por todos os continentes, sendo que são mais de 300 engenheiros e pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento e pela aplicação desses produtos nos diferentes mercados. Bem, em termos globais, a Solis possui equipamentos instalados em mais de 100 países ao redor do mundo, principalmente na Austrália, China, onde fica a nossa matriz, Índia, Rússia, países da União Europeia, América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá, e também aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. Então, em termos globais, a gente tem atualmente mais de 20 gigawatts de inversores instalados no momento. Bem, então, a Solis ela tem uma forte participação no mercado global de inversores, principalmente no mercado do Reino Unido, Estados Unidos, Índia e também aqui na América Latina, principalmente no Brasil e no México. Então, só para mostrar aqui com um exemplo numérico, no ano de 2019, os inversores monofásicos da Solis correspondiam a 9% de todo o mercado global, a pouco mais de 11,4 gigawatts de inversores. E no final do ano passado, no final de 2020, a Solis já era uma das 5 maiores fabricantes de inversores fotovoltaicos no mundo. Bem, em termos de operações no Brasil, como eu tinha mencionado, no ano passado, de 2020, nós atingimos a marca de 1 gigawatt de inversores instalados aqui no país. Então, nós temos clientes de todos os portes. Então, os nossos clientes são consumidores residenciais, rurais, comerciais, industriais e também usinas de grande porte, usinas de mini geração distribuída e também de geração centralizada. Então, aqui no Brasil, nós dispomos de mais de 40 modelos de inversores, entre equipamentos monofásicos, trifásicos e também alguns modelos com armazenamento de energia. Um dos nossos diferenciais aqui no mercado brasileiro está no nosso suporte técnico de pós-vendas, onde nós contamos com equipe de engenheiros, todos brasileiros e com ampla experiência de campo no setor fotovoltaico. Então, nossa equipe de pós-vendas, ela funciona todos os dias da semana, de domingo a domingo, e também atende todo o território nacional. Além disso, nós contamos com um escritório principal,
localizado na região de Campinas, São Paulo, e também onde contamos com um armazém de equipamentos, onde podemos estar enviando equipamentos e fornecendo um auxílio adicional aos nossos clientes quando solicitado. Bem, aqui falando um pouco sobre a nossa linha de inversores aqui no mercado brasileiro. Então, aqui no Brasil, a Solis dispõe de mais de 40 modelos de inversores, entre a potência de 700 watts e de 255 kW. Então, a Solis ela consegue fornecer uma ampla gama de soluções para as mais diversas demandas de tensão, de corrente e de potência desses equipamentos. Então, por exemplo, nós temos inversores com tensão de saída em 220 volts, 380 volts, 480 volts e também tensões mais elevadas, como 600 volts e 800 volts. Além disso, todos os nossos inversores vêm com todas as partes de proteções, como DPS, chave seccionadora e, na maioria dos casos, é dispensável o uso de fusíveis. Então, aqui no Brasil, nós temos algumas linhas de inversores que são bastante populares com os nossos clientes. Então, por exemplo, os nossos equipamentos entre a potência de 75 e 110 kW, que são equipamentos especialmente projetados para aplicações comerciais e industriais de grande porte. Também temos os nossos inversores de 125 kW, que é um equipamento com bastante demanda aqui no mercado brasileiro. Então, só aqui no Brasil, nós temos mais de 100 megawatts de vendas desse inversor. É um inversor que já tem todas as proteções inclusas, DPS removível, chave seccionadora e também fusíveis em todas as suas entradas. E também ele funciona em 1.500 volts no lado de corrente contínua. Um lançamento mais recente da Solis são os nossos modelos de inversores com a potência entre 250 e 255 kW. Então, esses inversores são equipamentos de maior porte, que tem o maior número de MPPTs, são 14 MPPTs e 28 entradas no total. Esses equipamentos também vêm com todas as proteções inclusas, possibilitam uma sobrecarga que pode chegar aos 100% quando for necessário, né? E também funciona com 1.500 volts no lado de corrente contínua. Então, esse equipamento de 250 e 255 kV foram especialmente projetados para usinas de grande porte, usinas de mini geração distribuída e também de geração centralizada. Então, o objetivo desse tipo de equipamento é fornecer uma maior flexibilidade de projeto e também maximizar a geração de energia em projetos de grande porte. Bem, a Solis ela também tem a sua linha de inversores para armazenamento de energia. Então, essa linha de equipamentos ela já é bastante consolidada em mercados internacionais, como a Europa e também a Austrália. Então, a Solis ela possui os inversores off-grid, que são equipamentos que funcionam totalmente desconectados da rede da concessionária. Então, temos equipamentos até 5 kW do tipo off-grid. Também temos equipamentos, inversores híbridos, que fazem integração do sistema fotovoltaico com um banco de baterias. Então, temos equipamentos híbridos monofásicos até a potência de 5 kW e também temos híbridos trifásicos até a potência de 10 kW. E um lançamento também recente da Solis são os nossos gerenciadores de potência exportada, ou EPM. Então, esse equipamento é justamente, ele tem a função, né, de trabalhar com grid zero, ou seja, o cliente ele consegue bloquear totalmente o fluxo de potência em direção à rede da concessionária. Então, atualmente, ele está sendo bastante procurado por clientes do Mercado Livre e também clientes que têm alguma limitação do transformador de potência e também em relação à demanda contratada. Bem, um lançamento agora, nesse mês de agosto de 2021, a Solis está trazendo novos modelos para o mercado brasileiro. Então, esses novos modelos, eles trabalham com uma corrente de entrada maior. Então, os modelos monofásicos da Solis, agora, eles têm uma corrente de entrada de 14 amperes, enquanto os modelos trifásicos da Solis, agora, têm uma corrente de entrada de 16 amperes. Então, esses novos modelos de inversores são totalmente compatíveis com os módulos de maior potência que já estão disponíveis no mercado brasileiro. Por exemplo, módulos de 500 ou de 600 watts. E uma consequência direta dessa maior corrente de entrada é que os nossos inversores agora possibilitam uma sobrecarga maior. Então, os inversores monofásicos dessa nova geração da Solis permitem uma sobrecarga que pode chegar aos 70%.
Bem, aqui só mostrando alguns projetos realizados com os inversores da Solis. Então, esse aqui foi um projeto, são inversores instalados na Torre Eiffel, em Paris, no ano de 2015. Então, nesse caso, foram utilizados equipamentos de 5 kW. Também temos projetos de grandes portes na região, na China. Então, essa aqui é uma usina de 85 megawatts, utilizando os inversores de 255 kW da Solis. Aqui no mercado brasileiro também temos projetos dos mais variados portes. Então, esse aqui é um exemplo de uma usina de 1 megawatt, utilizando o inversor de 125 kW da Solis. Esse aqui é um segundo projeto de 2 megawatts, utilizando também o 125 aqui no Brasil. Um terceiro projeto de 2,5 kW aqui no Brasil. E, por fim, um último exemplo de uma usina de geração distribuída com potência de 5 megawatts e também utilizando o inversor de 125K da Solis. Bem, pessoal, então agora eu vou entrar nessa parte sobre a função de recuperação anti-PID dos inversores da Solis. Então, eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, pelo menos alguma vez, sobre esse fenômeno chamado de PID, ou pelo menos tenham algum conhecimento técnico sobre o assunto. Então, meu objetivo aqui não é fazer uma análise técnica muito aprofundada, mas sim fazer uma introdução a respeito desse tópico, mostrar seus impactos para os módulos fotovoltaicos e qual a solução que a Solis oferece para esse tipo de problema. Bem, então, o efeito PID é um dos principais problemas relacionados com a qualidade e com a confiabilidade dos módulos fotovoltaicos. Então, PID é uma sigla que vem do inglês, ela significa degradação por potencial induzido. Ela ocorre principalmente nos módulos com tecnologia de silício cristalino e seu impacto final é a redução da potência de saída desses módulos. Então, como o nome já sugere, o PID ele surge de uma diferença de potencial entre o material semicondutor das células do módulo fotovoltaico e o restante, né, as outras partes desse módulo, principalmente o frame metálico e também o vidro, que são normalmente estruturas aterradas. Então, essa diferença de potencial, ela causa uma corrente de fuga que circula por todo o módulo fotovoltaico. Essa corrente de fuga, ela causa alterações nos parâmetros elétricos da célula e sua consequência final é uma redução na sua potência de saída. Então, aqui vale notar, né, vale frisar que o efeito PID ele não é um fenômeno imediato e que vai ser sentido logo no acionamento da usina. Na verdade, ele é um fenômeno que ele vai acontecendo, né, de forma devagar, ele vai evoluindo, e se ele não for identificado e tratado de forma rápida, ele pode resultar numa perda de potência dos módulos em até 30%. Então, o fenômeno de PID ele é resultante de uma interação entre fatores climáticos e também características da instalação. Então, enquanto a gente não consegue, enquanto variáveis como temperatura e umidade são variáveis locais e a gente não tem controle sobre elas, existem certas características da instalação fotovoltaica que podem agravar ou acelerar esse tipo de fenômeno. Entre essas características, a gente pode citar o nível de tensão. Então, quanto maior o nível de tensão, maior vai ser o impacto desse efeito PID sobre o sistema fotovoltaico. E, nesse sentido, as usinas de médio a grande porte, elas são mais suscetíveis a esse tipo de fenômeno, porque elas tendem a trabalhar com a tensão de 1000 volts ou 1500 volts. Uma segunda característica relacionada com os sistemas fotovoltaicos é o posicionamento dos módulos dentro da string. Então, o efeito PID ele está mais relacionado com o potencial negativo do sistema. Então, quanto mais perto o módulo está do polo negativo do inversor, maior vai ser a probabilidade da ocorrência desse fenômeno. Então, aqui nessa figura, a gente observa que os módulos 1, 2 e 3, eles estão perto do polo negativo do inversor e, por consequência, eles têm uma maior probabilidade de desenvolver esse tipo de fenômeno. Enquanto o módulo de número 20, ele está conectado mais próximo do polo positivo do inversor, ele vai ter um impacto muito menor em relação a esse tipo de fenômeno. Uma terceira característica que a gente pode estar citando está relacionado com o aterramento da instalação e também o tipo de inversor utilizado.
Então, agora atualmente no mercado, a maioria dos inversores, eles são do tipo transformless, ou seja, eles não têm um transformador de isolação entre o lado de corrente contínua e o lado de corrente alternada. Então, isso faz com que o aterramento do polo positivo ou do polo negativo seja muito mais complicado. Você tem que tomar medidas mais difíceis de serem realizadas e nem sempre estão tão práticas. Então, isso torna esse tipo de sistema com esses inversores também mais propensos a desenvolverem esse tipo de fenômeno. Então, o efeito PID ele traz um impacto direto sobre as características elétricas das células fotovoltaicas. Isso pode ser visto diretamente na curva IV dessas células. Então, qual que é o impacto que a gente vai ver nessa curva? É principalmente a redução na sua máxima potência e também uma redução na sua tensão de circuito aberto. Então, quanto maior for a degradação pelo efeito PID, maior vai ser a deformação dessa curva IV e menor vai ser sua tensão de circuito aberto. Por consequência disso, a gente vai observar um impacto direto sobre o retorno do investimento desse sistema. Então, quanto maior for a degradação pelo efeito PID, menor vai ser o retorno do meu investimento e também maior vai ser o payback daquela instalação. Então, a gente pode utilizar essas alterações das características da célula fotovoltaica justamente para identificar esse tipo de problema. Então, os inversores 5G da Solis e trifásicos, eles possuem uma funcionalidade chamada de traçador de curva IV. Então, esse traçador de curva IV, ele consegue identificar uma série de problemas dentro da instalação. Entre esses problemas está a degradação pelo efeito PID. Então, através desse traçador, o cliente ele consegue monitorar, ele consegue identificar esse tipo de problema entre 5 a 10 minutos em uma usina de médio a grande porte. Então, isso acaba reduzindo o custo com operação e manutenção do sistema, já que o cliente ele não precisa adquirir um sistema externo ou enviar uma equipe de campo para fazer esse tipo de análise. Bem, então, a gente já viu qual que é uma definição bastante simples do efeito PID, quais são seus impactos nos módulos fotovoltaicos. Então, qual que é a solução que a Solis oferece para esse tipo de fenômeno? Então, os inversores da Solis, eles possuem um módulo chamado de anti-PID. Esse módulo ele já é incluso no próprio inversor e faz com que o cliente não precise adquirir um equipamento externo para contornar esse tipo de problema. Então, esse módulo anti-PID, ele possui entrada em corrente alternada, uma entrada trifásica, é a própria entrada do inversor, e tem uma saída em corrente contínua, conectando o polo negativo do sistema com o terra do inversor. Então, o funcionamento desse módulo anti-PID ele é bastante simples e intuitivo de se entender. Então, basicamente, durante o período noturno, que é quando o inversor não está gerando energia, esse módulo anti-PID ele vai aplicar uma tensão reversa, uma tensão positiva entre o polo negativo do inversor e o terra. Então, essa tensão positiva vai reverter aquela corrente de fuga que circulou pelos módulos durante todo o período do dia. E uma vantagem desse tipo de solução é que você consegue recuperar a potência perdida pelos módulos. E isso é justamente o que eu estou mostrando aqui nesse próximo slide. Então, aqui foi feita uma análise através de eletroluminescência com um módulo que, nas suas condições iniciais, apresentava um estado bastante avançado de degradação. Então, nesse módulo, nas suas condições iniciais, foi observada uma perda de mais de 60% na sua potência nominal. Isso é visto também na eletroluminescência, onde nas condições iniciais, boa parte das células desse módulo elas têm uma coloração escura. Então, isso indica que elas não estão conduzindo corrente de forma apropriada. Quando a gente passa a utilizar essa função de recuperação anti-PID, já com 20 dias de uso dessa função, a gente já observa que a coloração dessas células ela já mudou, né? É uma coloração muito mais clara, que indica que está havendo uma recuperação, que a potência desse módulo está sendo recuperada. E com 40 dias de uso dessa função de anti-PID,
a gente já observa que essa coloração é completamente diferente do seu estado inicial. É uma coloração muito mais clara, indicando que essas células estão conduzindo corrente novamente. Então, nesse caso, utilizando esse módulo de recuperação anti-PID, a gente conseguiu recuperar a potência perdida pelo módulo em mais de 90%. E aqui, para finalizar, eu coloquei algumas conclusões e um resumo sobre esse assunto. Então, a primeira conclusão, o primeiro ponto a ser levado, é que o efeito PID ele é resultante de uma interação entre fatores climáticos. Então, quanto maior a temperatura e umidade locais, mais intenso e mais acelerado vai ser esse tipo de fenômeno. Ele também depende de fatores da instalação. Então, como o nível de tensão, o tipo de aterramento e também a qualidade dos módulos fotovoltaicos utilizados. Então, o segundo ponto é que, apesar de existirem módulos no mercado chamados de anti-PID, a recuperação fornecida pelo inversor também é de extrema importância a longo prazo para o sistema. Então, esses módulos chamados de anti-PID, eles ainda sofrem com o efeito PID, só que em proporções muito menores quando comparados com o módulo, digamos, convencional, que não passou por esse tipo de certificação. O terceiro ponto é que, para minimizar o impacto do efeito PID e a perda de geração de energia, a gente tem que considerar esse tipo de fenômeno logo na fase de planejamento do projeto. Então, quanto mais cedo a gente consegue identificar esse tipo de problema, mais fácil vai ser fazer essa recuperação, maiores são as nossas chances de sucesso, e menores vão ser as perdas de energia. Então, nesse sentido, os inversores 5G trifásicos da Solis possuem esse módulo chamado de anti-PID, que é um módulo de fácil uso, de extremo, bastante confiável e também intuitivo. Então, só aqui um último slide, eu deixo aqui o nosso telefone de contato, nosso suporte técnico, funciona todos os dias da semana, de domingo a domingo. Deixo também o contato do nosso representante comercial aqui no Brasil. Convido a todos a acessarem as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, para obterem mais informações sobre esses e outros assuntos e também acompanharem os lançamentos da Solis. Então, como eu tinha mencionado, esse mês a gente está lançando novos inversores com a maior corrente de entrada, que são compatíveis com módulos de alta potência, tanto para sistemas residenciais, comerciais, industriais e também de usinas de grande porte. Então, era isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos, desejo um bom evento, e aí eu fico aí à disposição para a gente estar conversando, trocando ideias no final. Então, muito obrigado. Agradeço mais uma vez ao Pedro Almeida, da Solis Inverters.